nas montanhas, desdenham os vales e os rios vão encher. Quando elas caem, enchem de bens a terra, até às fontes os passarinhos vão beber. Também o sol que alumbria todo mundo, com seu calor a terra vem aquecer. Antes de tudo, no princípio era o Verbo, e foi o Verbo que tudo fez aparecer. O Verbo era Deus e se fez carne, ele cresceu e o seu nome era Jesus. Ele é o pão que alimenta a nossa alma, ele é o caminho, é a vida, é a luz. Quem não tem o Verbo, de fome está morrendo. Como a árvore sem água está secada, nem só de pão o homem pode viver. Mas esta doutrina que Jesus veio ensinar, regarão a terra os que forem mansos, vão ver o Senhor, os limpos de coração. Bem-aventurados também os que choram, porque de Deus recebem consolação. O Verbo era Deus e se fez carne, ele cresceu e o seu nome era Jesus. Ele é o pão que alimenta a nossa alma, ele é o caminho, é a vida, é a luz. Glória a Jesus! Este hino é quando as chuvas caem. Hoje, todo dia a chover, já começou a chover durante a noite, e estamos sendo abençoados com a chuva. Já alguém agradeceu a chuva de hoje? Ou o sol de hoje? Alguém agradeceu a noite de hoje? Já agradeci? Vamos aqui então agradecer. Vamos louvar a Deus. Vamos ler o que eu escrevi, ou que Deus me ensinou a escrever. Vamos acender a luz, como for a pregação. Vamos fazer oração e vou contar uma história da minha vida, uma experiência. E também um versículo bíblico para decorar e um texto de Helena White também para vocês levarem como refrigério espiritual. Primeira coisa que vamos fazer é agradecer a Deus. Vamos então para o santuário. Aqui estamos, mas vamos ser ligados através de oração ao santuário. Querido Deus e nosso Pai, que está nos céus, na terra e no santuário, no lugar santo, no lugar santíssimo, venho a Ti, Jesus, em nome de Jesus, no sangue de Jesus, porque Deus fez as coisas boas que nós temos, o ar que nós respiramos, o sol, os passarinhos, a terra, e deu-nos as palavras do Verbo eterno que nos alimenta. Quem não tem o Verbo está a secar, como a árvore está a secar sem água. Mas bem-aventurados aqueles que se saciam nas águas da Tua palavra, que é o Verbo eterno.
Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo ao teu servo Fernando. Envia o teu Espírito Santo a todos os servos que querem ser como Jesus. O meu modelo é Jesus. Eu quero ser como Jesus. E todos desejamos ser como Jesus. Venham, vinde e comprai sem dinheiro a água da vida. Vinde e comei da palavra do Verbo eterno. Quero agradecer, Senhor, o perdão dos nossos pecados, pois Tu misturaste a Tua misericórdia na cruz. Beijaram a justiça ali. Ali está tudo feito. Mas Jesus não terminou o seu trabalho no santuário ali. Mas no santuário recomeçou. E é esse tema que eu gostaria de me aprofundar, Senhor. Ensina-me, Senhor. Eu quero ser pregador de santuário. Eu quero ser ensinado pelo Teu santuário. Eu quero aprender. E quando entramos no santuário, ali vemos tudo. Ajuda-nos a compreender e amar a Tua obra no santuário. Tudo peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Queridos e estimados irmãos, amigos e familiares, a todos vós que me escutais, a todos vós que amais a Jesus, este é o dia especial, o dia de descanso, em que eu disse ontem, já é uma experiência, perguntei se a um senhor se ele sabia qual era o dia mais alegre da minha vida. Qual é o dia mais alegre da minha vida? E ele disse, não sei. A resposta é fácil. É o sábado, onde eu posso cantar, onde eu posso louvar, onde posso até pregar, na rua, nas casas, aqui, para todos vós. Muito bem. Então, qual é o texto bíblico que eu gostaria que vocês memorizassem, estudassem e ficassem com ele guardados no vosso coração? Tenho alguns, não é? Tenho alguns, e eu vou escolher um, estou aqui a pensar, e vou já dizer que tudo o que acontece é por vontade de Deus. Eu peço aos anjos de Deus que me ajudem, ao Espírito Santo que me ajudem, porque vou dizer coisas que estão aqui e outras que não estão aqui escritas. Ou seja, os anjos de Deus vão falar comigo nas mensagens e eu serei um transmissor dos anjos de Deus. É assim que eu trabalho. Não fui a uma escola ou a uma universidade. Não fui aprender nas catedrais ou nas universidades. Então, qual é o texto que eu tenho para vós que gostaria que vocês o decorassem? Não é surpresa, mas está escrito. Está escrito em Hebreus. Hebreus. Então vamos para Hebreus. É só para decorar. Hebreus. Venham lá com as suas notas, venham com a sua Bíblia, venham com os seus apontamentos e escreva Hebreus 9:7. E ponha por cima a palavra santuário. Primeira parte. Esta é a primeira parte. A expiação. Porque vamos fazer várias séries deste tema, o santuário, que será uma série nova que eu empreendi. Conforme nós estudamos pelas Escrituras Sagradas, o santuário é um lugar. E vamos estudar as várias fases do santuário na história até chegarmos ao final. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 7
7, no versículo 7. Mas no segundo compartimento, só o sumo sacerdote, só uma vez no ano, diz aqui, não sem sangue, mas com sangue, oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Isto é a história. É esta parte que eu gostaria que decorassem como texto base, como texto áureo deste santuário que eu irei falar, ou irei estudar, ou irei apresentar, que é assim mesmo, o santuário, a primeira parte. Vamos então começar! E vamos então começar. Sem isto, não podemos fazer. Já dei o primeiro verso, o áudio, e agora vamos começar desde os primórdios, desde os velhinhos textos, desde Moisés. Vamos falar da lei de Moisés, as leis cerimoniais, mas vamos falar só de uma parte mais importante que embeleza todas as outras cerimónias, todas as outras regras, todos os outros mandamentos, que é o santuário, a expiação. É para aqui que eu gostaria de focar o meu estudo. Porquê? Porque nós, adventistas do sétimo dia, somos o único povo que estudou aprofundadamente o santuário. Os nossos irmãos, como Helena White, como os seus amigos, as suas irmãs, o seu marido, os seus filhos, e principalmente Guilherme Miller, e este conjunto de meia dúzia de pessoas debruçaram-se sobre o que é o santuário. O que é isto, o santuário? Mais ninguém, a não sermos nós, inclusive alguns que gostam e que venham estudar, como eu vinha estudar, aprendemos muito mais do que nós sabíamos apenas só sabendo algumas coisas da Bíblia. Porque o santuário é o apogeu da salvação. É o apogeu, é o êxtase. Não podemos dizer que é o êxtase, mas é o apogeu, é o culminar da nossa salvação. É aí que está. E o primeiro texto de Helena White que eu gostaria de deixar é que ninguém está seguro. Eu vou apresentar o texto textualmente, fisicamente. Ninguém está seguro sem oração. E ela diz: ninguém se encontra livre sem oração. De perigo durante um dia ou uma hora. Uma hora que seja. O livro que ela escreveu no Grande Conflito, página 530. Portanto, este é o texto do Espírito de Profecia para hoje, que ontem, na live ou no direto, não apresentei nenhum texto do Espírito de Profecia. Hoje apresentei este pequeno texto. E à medida que vou apresentar um texto, vão aprendendo mais alguma coisa sobre o assunto do Espírito de Profecia. Então vamos lá ao santuário. Qual é o objetivo para o qual foi feito o santuário? Para que serve? Qual é a sua finalidade? Em Êxodo 25:8 diz-nos lá: e me farão um santuário, diz Deus a Moisés, e me farão, isto é uma profecia também, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Isto é duas coisas que estão aqui. É um santuário para que Deus possa morar, para que Deus possa estar lá e para que Deus possa estar no meio do seu povo. Qual era a finalidade? Qual era a importância de ter Deus no meio do seu povo, de Israel? Vai aparecer uma imagem agora aqui. Do santuário terrestre e o deserto. E
e como era o primeiro santuário no tempo de Moisés. Viram? Interessante, não é? Viram uma coluna de fumo? Viram um santuário? Viram as tendas à volta do santuário? Estão a ver as montanhas lá atrás? Eram as montanhas, era o Sinai. Portanto, é uma boa representação, não é? Santuário. Então, no centro, vocês repararam, no centro estava uma tenda bem grande, maior que as outras tendas. As outras eram tendas pequenininhas, em relação àquela. E era uma tenda muito maior, uma proporção as outras seriam de 3 ou 4 metros e a tenda da congregação seria para aí 10, 15 metros. E no centro desta congregação, dessa tenda da congregação, tinha um lugar específico. Tinha vários lugares, mas eu vou para o santuário, para o Santíssimo. É nesse lugar que eu vou me demorar muito mais. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Vamos lá continuar? Primeira parte, o primeiro texto que nos fala da história. O santuário é um lugar onde se faz expiação pelos pecados do povo. Vamos ler em Levítico, capítulo 9, versículo 1 a 7. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Araão e seus filhos e os anciões de Israel. E disse Araão era irmão de Moisés: toma um bezerro para fazer expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha. Portanto, esta era a tipologia do santuário terrestre. Também podemos adiantar em Levítico, Hebreus e Levítico 17 e Hebreus 9 e também em Levítico aqui também 17, 11 que diz: porém a carne e o corpo queimou com fogo fora do arraial. Portanto, Araão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Leiam e estudem este capítulo todo. Segundo parágrafo, o dia da expiação. Vamos ao capítulo 23 de Levítico. Capítulo 23, 26, 29. Ou então a capítulo 16, 29 e 34, que é a mesma história. Vamos ver duas vezes a mesma história. Mas, como o tempo é-me abreviado, aqui, não tenho tempo para apresentar os textos todos, a festa anual das expiações. Em Levítico 16, 29, 34, conta a história que, e isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês do ano, de cada ano, aos 10 do mês daquele mês do 7º, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra, nenhuma fareis, nem o natural, que era o israelita, nem o estrangeiro que peregrina dentro das vossas congregações, ou da vossa nação, que estava em peregrinação para a Palestina. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isto foi ou não foi feito? Vamos ver se foi feito. Era sábado, era um sábado, quer dizer, era um dia sabático. Quer dizer que seja o 7º dia, era um sábado, chamava-se também sábado. E esse é um dia de descanso, é um sábado, a palavra sabato é descanso. Para vós. E afligireis, aqui diz outra vez, e afligireis as vossas almas.
Isto é estatuto perpétuo. Quanto ao sacerdote que for ungido e que for consagrado para administrar no sacerdócio real, neste sacerdócio temporal, aliás, havendo ele vestido os vestidos de linho finíssimo, linho puro, os vestidos santos que eram para aquela era, para aquela época, para aquela altura, para aquele dia, e especial, tinham vestidos especiais. Tinham um efode, uns vestidos que chamavam um vestido de linho. Andarão vestidos de linho, os sacerdotes. E ele fará expiação. Assim expiará o santuário. O santo santuário. Diz o santo santuário, que é o lugar santíssimo. Também expiará a tenda da congregação, que é ao redor do santuário. Toda a tenda, todo o tabernáculo ia ser santificado. Todos que estivessem ali iam ser santificados. Os pratos, as vasilhas, os copos, o pão, a mesa, a propiciação, todo o cobre, todo o ouro, toda a madeira ia ser santificado. E todos iam ser santificados. Com isto tudo está a santificação do ser humano naquela época. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Porque o altar estava conspurcado de sangue que foi derramado durante um ano. Aspergiam para lá todos os dias salpicos de sangue de cordeiro, de pombas, de todos os animais, milhares de pingos, milhares. Se houvesse 1 milhão de pessoas, que havia de haver 2 milhões de pessoas, então teria que ter pelo menos 2 milhões de salpicos de sangue. E agora reparem, se todas as vezes que eu pecasse, se todas as vezes que um israelita pecasse e tivesse que fazer um sacrifício, era todos os dias. Então todos os dias, ou de época em época, ou de semana a semana, eles iam apresentar um sacrifício diário. E todos os dias havia milhares de sacrifícios, porque o povo estava sempre ao redor do santuário. Era ali que eles passavam muito do seu tempo. Podemos dizer que era para aí 10% do seu tempo. Imaginem agora o barulho dos surdos mudos dos cordeiros. Mas do povo a cambiar os cordeiros, a dizer: este pecou por mim, este vai sofrer por mim, este cordeiro vai sofrer por mim, este cordeiro não pecou, mas é inocente e vai ele ser o meu pecador, ele vai expiar o meu pecado. Eu trago este cordeiro, eu trago a minha pomba, eu trago uma rola, eu trago um boi, eles traziam 2 cordeiros, outros traziam 3 cordeiros. E era assim todo o ano, até que um dia, que é este dia, o dia da expiação, a festa final, havia um sacrifício final. Era para fechar o ano dos sacrifícios. E o sacerdote que foi ungido, foi consagrado, vestiu-se, fez uma expressão, fez o sacrifício por ele, e vestido de linho, e os vestidos santos, e assim expiará o santo santuário, que é o Santíssimo, o lugar santo, Santíssimo, também expiará a tenda da congregação, e o altar, semelhantemente fará a expiação pelos sacerdotes, e por todo o povo, da congregação, da grande congregação à volta da congregação. Portanto, a congregação do santuário e a congregação de lá fora. E o último versículo, o versículo 34, diz: e isto vos será por estatuto perpétuo. Perpétuo. Será para sempre. Para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez assim Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés, se me dão licença, para compreender melhor
Moisés não fazia expiação por ele. Alguém tinha que fazer. Eram os sacerdotes. Moisés recebeu informações diretas, faz conforme viste no céu, faz um santuário. E assim estava a acontecer. Uau! Até aqui chegados, compreendemos que este povo precisava de aprender que o santuário era a escola da santificação. Era um modelo. Mas este modelo durou até Jesus voltar, até à volta de Jesus. A história repete-se várias vezes nos livros da Bíblia. A expiação, muitas expiações, tantas expiações, milhares e milhões de expiações, grandes anos de jubileu, grandes anos, de expiação no santuário. A expiação que era o sacrifício anual. Neste caso, era diário e depois era o anual, o ao fim. E é interessante que tem aqui uma grande história, eu não vou contá-la toda, vou apenas resumi-la, que é a rebelião, onde há uma rebelião de Coré, Datá e Abirá, que se revoltaram contra Moisés. Porque é que nos trouxestes para aqui? Porque é que estás a mandar connosco? Porque é que nos envias para o deserto? Agora nós estamos aqui, estamos em perigo. Não estavam contentes, nunca estavam contentes com Moisés. E desta vez era Arão, não era Arão, era Coré, Datã e Abirá. Estes foram conhecidos por uma causa terrível, de uma rebelião. É a rebelião. E Coré, filho de Gizar, filho de Cote, filho de Levi, tomou consigo Datá e Abirá, filho de Eliabe, e On, filho de Betel, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamando-os ao ajuntamento varões de nome, ou melhor, de renome, como se chama dizer, grandes homens, grandes líderes. E vieram contra Moisés a queixar-se das condições do povo. Eles não tinham fome, não era das condições da fome, eram as condições de estar ali no deserto. E a história continua por aqui fora. Eu rabisquei tudo, está aqui tudo rabiscado, que eu fiquei impressionado com esta história de Coré, que faz a juntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor, isto é o culminar, no versículo 19, eles saíram à tenda da congregação, foram até ao santuário, foram até onde não podiam ir, estavam proibidos. Só Deus é que estava lá, e só um sacerdote é que podia ir lá. Um sacerdote oficiante. Não podia ser um sacerdote sem estar encarregado daquele ofício. Apareceu toda a congregação, diz, e tomaram, pois, cada um qual o seu incensário, e neles puseram fogo estranho, e neles perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor saiu, ou apareceu, a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, no versículo 20, eu tenho que ler mais um bocadinho atrás para compreender a história. É que Moisés estava a enfrentar também esta rebelião. Ele saiu à rebelião. Eu disse aqui uma coisa que vou retificar. Disse mais, Moisés a Coré, tu e toda a tua congregação, pondo-os perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã vamos ver quem é que é. Quem é quem?
tomai cada um o seu incensário, e neles pondo incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, não eram os 250, são 250, eram 250 incensários. Cada um qual o seu incensário, e nele puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Araón. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor saiu, apareceu a toda a congregação que estava ali. E falou o Senhor a Moisés. O Verbo eterno agora vai falar. Vai entrar a chama de Deus. O Verbo que é a chama. É o fogo, reparem. E falou o Senhor a Moisés e Araón, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como num momento. Era uma ameaça. Não era uma represália. Não era uma profecia. Não era um conselho. Era uma ameaça. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, estavam a falar com Deus, reparem. Abraão falou com Deus. Moisés falou com Deus. E estes também falaram com Deus. Ó Deus, Deus dos Espíritos, dizem eles, Deus dos Espíritos, de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-á tu tanto contra toda esta congregação? Estavam a chamar a Deus injusto. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala, diz-lhes a todos eles, a esta congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Coré, e de lá, à habitação de Coré, Datá e Abirá. Então Moisés se levantou e foi a Datá, a tenda de Datá, e a Abirá. E após ele foram os anciões de Israel, assim um cortejo. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, que não me impeçam. Peço-vos das tendas, desde os ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereceis também com eles, com os teus pecados. Eles vão perecer, é o que está aqui a dizer. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Coré, Datá e Abirá. E Datá e Abirá saíram e se puseram à porta da congregação, da tenda deles, das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, com os seus filhos, com as suas crianças. Vocês vejam o medo que isto está a ter aqui, hein? Eles estavam a enfrentar o próprio Deus, o Verbo eterno. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou e faz todos estes feitos que do meu coração não procedem. Ou seja, eu repito, me enviou a fazer todos estes feitos do que o meu coração não procede. Não era procedimento humano, era feitos do Pai, do Verbo eterno. Se estes morrerem, era a prova, ia fazer o teste. Se estes morrerem como morrem todos os homens mortais, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Quer dizer, eles vão morrer naturalmente, daqui a uns anos, vão morrendo de morte natural. Mas não é isso que aqui vai acontecer. Diz: mas se o Senhor criar alguma coisa nova, uma morte imediata, vai acontecer, e a terra abrir a sua boca e o estragar, que era o que acontecia normalmente, com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Moisés é um líder muito manso, mas nesta altura parece que ele extravasa uma justiça divina. Uma justiça parece que é humana, divina, uma justiça misturada com o divino. Era o Verbo eterno
Ele estava a dizer, e pôs ao teste, se ele foi enviado por Deus, ia acontecer alguma coisa estranha. E o que é que aconteceu? No versículo 31 do capítulo 16 de Levítico, de Números, aliás. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava embaixo deles se fendeu. Está só a ouvir o ruído? Não se sente. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré. Todas as famílias, todos que estavam em casa. E também os trabalhadores, todos que estavam em casa. Como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. Tudo que eles tinham. E eles, e tudo que era seu, desceram vivos ao sepulcro. Vivos. E a terra os engoliu, os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Ficou ali um cemitério, feito em minutos. E todo Israel que estava a ver ao redor, fugiu deles. Começou a fugir cheio de medo. Diziam eles, para que porventura também nós não nos traga a terra. O terror da congregação geral agora. Então, reparem, saiu o fogo do Senhor, é um verbo eterno, ele tem fogo, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O tal incenso que estavam a fazer prova que o Moisés não era líder. E falou o Senhor a Moisés dizendo, diz a Eliezer, filho de Araón, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. No versículo 46, para concluir, diz, e disse Moisés a Araón, toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, rápido, urgente, para salvar o povo, senão vão morrer todos. Querem ver? E deita incenso sobre ele, e vai depressa a congregação a correr, e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu do Senhor, diz aqui, saiu de diante do Senhor do Verbo Eterno, já começou a praga. 3 vezes aqui vai falar da praga. Como já começou uma praga, nós não sabemos que praga é esta. Eles morriam com esta praga. Olha aqui. E tomou Araón, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso, ele a correr ainda nele, e fez expiação pelo povo, a correr tudo em stress, como se chama dizer, tudo a correr. O santuário é uma obra de grande correria, é uma obra de grande urgência, é o que está aqui a dizer, é uma obra de grande vitalidade para a salvação do ser humano, senão ele vai perecer. E tomou Araón e Moisés, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga ia começando entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo pecado no santuário, lá dentro, ainda estava no santuário, a fazer expiação, como seu incensário, a apaziguar Deus, que isto não é fácil, porque Deus tinha grande ira. E estava em pé entre os mortos e os vivos ainda, e cessou a praga. Ele estava na congregação com o incensário, e entre os mortos e os vivos, e a praga cessou o incensário. Bem, o incensário é as orações, representa as orações. E os que morreram daquela praga, terceira vez que fala na praga, foram 14 mil. Vejam só, era 250 que para morrer, já agora morriam 14 mil e mais 700. Fora os que morreram por causa de Coré. Vamos fazer as contas? Muito rapidamente. Então, 14 mil mais 700 faz 1.700, mais 250 faz... e o resto... Bem, nós não sabemos quantos foram ao total, porque 14 mil mais 700 e os de Coré e os 250. Portanto, foram por cima de 2
20 mil. 20 mil por causa das palavras. Como dizia o meu amigo José Augusto, o mundo está assim por causa das palavras. Por causa das palavras de malfeitoria, de pessoas que só brigam, de pessoas que só dizem mal do santuário, do sábado, porque dizem mal dos adventistas do sétimo dia, porque dizem mal do amigo, porque dizem mal uns dos outros. O mundo está assim por causa das palavras. E sabem uma coisa? O santuário em breve, eu vou dar essa parte para a frente, não é? O correr do santuário. O santuário tem outra parte, tem outras partes. Então tem outras histórias. Está a acontecer, ele ainda está a acontecer. Ele já aconteceu. Ele já se fez ver que era verdadeiro. A sua história é verdadeira. O povo de Israel é verdadeiro. Eles sabem que isso é verdadeiro. O Torá, eles sabem falar sobre isto. Eles conhecem isto. Isto está histórico. Esta é a história. Como é a história do rei Ezequias, que restabeleceu também o culto a Deus. E para isso se fez um grande sacrifício, ou como diz a palavra de Deus aqui, a expiação, que nós estamos a estudar a expiação. E foi o rei Ezequias, em 2 de Crónicas, vamos lá, apontem aí, 2 de Crónicas, 29, 24. Este é o último texto. O último texto para hoje, 2 de Crónicas. Vamos lá. Vossa atenção agora para a última parte, que é com esta parte que finalizaremos. Verde. Quando chega o verde, está verde. Esperança. 2 Crónicas 29, 24. O rei Ezequias restabelece o culto a Deus. Ele tinha 20 anos. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Então se levantaram os levitas, Matá, filho de... Portanto, ele tinha 20 anos, este rei. Já viram o que é um jovem de 20 anos mandar purificar o templo? Tinha Ezequias 25 anos, aliás, 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Portanto, estávamos a ver que estamos na parte de um legado de um grande filho, de uma mãe, de um profeta. Ou seja, a mãe dele era filha de Zacarias. E no versículo 23, deste capítulo 29 de 2 de Crónicas, disse, está escrito, o Verbo Eterno disse, então trouxeram os bodes, neste caso foi 2 bodes, os bodes, não sei quantos bodes, mas mais que 2, para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação toda. Tinha que ser consagrado o santuário, todos os homens e todas as mulheres. E lhes impuseram as suas mãos nos bodes. E os sacerdotes os mataram e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Quem é este rei na história? É o rei Ezequiel. Quem é o rei? Quem é o nosso rei? Quem é o nosso rei? É Deus. Deus é que é o nosso rei. E o que é que ele manda fazer? O que é que ele pede? Pede isto mesmo. Pede. Está aqui. Nós podemos ler em várias passagens, múltiplas passagens, centenas e milhões de passagens, a mesma coisa. Mas, como a Bíblia é para os simples, os doutos não vão lá. Os doutores, os doutos, aqueles que pensam que sabem tudo, esbarram-se no santuário.
Porque o santuário bota abaixo o seu orgulho. E o seu orgulho quer botar abaixo o santuário. É ou não é verdade? Toda a verdade aqui dita porque os anjos estão cá. Em São João capítulo 3, versículo 16, todos nós devemos saber de cor. Mas eu vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu santuário, que deu o seu sacrifício, que deu o seu Filho, que deu a sua expiação. O Pai disse, é preciso fazer uma expiação. E diz aqui que deu o seu Filho, unigênito, que é o Verbo eterno, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, todo Israel precisa deste sacrifício, deste rei, deste cordeiro, deste Deus que fez o que o rei Ezequias mandou fazer. Acredita que pode ser salvo pela fé em Jesus Cristo? Acredita neste sacrifício de Jesus? Aceite-o. Venha daí para as próximas temporadas, onde eu estarei aqui convosco para falar muito mais do santuário e as suas implicações para a vida eterna. O santuário, a primeira parte hoje, a expiação no antigo Israel.